Olá, que é o canal do Luan e vamos para os comentários de Nagatoro, episódio 5 da segunda temporada. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, não deixe de sempre compartilhar, curtir o vídeo. Episódio de hoje, as coisas inverteram, né? Por isso que eu coloquei assim, porque agora quem está gripado é ele. A mãe ainda fala assim, poxa, mas eu tenho que viajar para resolver os bons problemas do trabalho. Aí ele fala, não, cara, é só uma gripinha, pode ir, mãe. Então ele vai, fica o dia inteiro em casa, enquanto a Nagatoro, que estava melhor, né, ó, foi para a escola. Então ela participou das aulas na aula no intervalo. Ela foi para a sala de arte, bateu na sala de arte e não viu ninguém. Mas mesmo assim ela falou, pô, deve ter ido em algum lugar, né? Ou comer alguma coisa, né? Tempo de intervalo, ou indo no banheiro. Então ela ficou lá no sofá um tempão, né? E até que ela manda uma mensagem pra ele. Poxa, cadê tu? E ele fala assim, cara, não tô na escola, eu tô gripado. E aí ela liga pra ele. E ela fala assim, poxa, desculpa por ter passado gripe pra tu. E quer que eu vou aí? Ele insiste falando assim, não precisa ir. Mas ela, pela imagem aí, ela foi, né? E aí o que acontece? Ele começa a se piorar de acordo com o tempo da gripe. E, e ela fala assim, cara, vai pra cama, né? Vai pro quarto, que eu vou dar um jeito aqui. Por isso que o nome do episódio original é o quarto do Senpai. Só que eu achei não adequado pelos números de coisas que aconteceram fora ao redor, né? E aí o que acontece? Ela pergunta se ele tem coisa para ver a temperatura. Por ele fala assim, tem, mas não sei onde eu botei, né? Porque nem sempre ele usa, né? E aí, e com isso, se ela foi ver, botou a mão na testa, na própria, com a mão esquerda, ela usou a mão na testa e colocou depois na mão. Deixa eu ver se eu peguei essa imagem. Acho que eu não peguei essa imagem. Não, eu não peguei essa imagem. E depois ela pergunta assim, cara, quanto tempo você tá sem comer? Ele fala, pô, tá desde de manhã. Então vamos comer alguma coisa. Quando ela foi preparar, ele sonhou ou que está numa mansão. E a mesma coisa, ele está gripado e alguém dá comidinha na boca dele. Na verdade isso acontece, né? E alguém dá na comidinha dele, até que ele fala alguma coisa, né? O primeiro nome dela. Ele fala do primeiro nome dela. Ela começa a ficar assim. Depois volta a dormir. E aí ela pergunta, pô, fala de novo, que eu não ouvi. Mesmo assim, ele só tá dormindo. E aí depois ele fala assim, eu espero que você não esteja fingindo que estava dormindo, né? E ela ficou toda corada, né? Esse... E aí, após isso é mais um pouquinho de cena entre eles. Eu já achei muito bacana isso. Por isso que eu coloquei que aqui inverteu tudo, né? Quando ela está gripada, ela conseguiu zoar ele, né? Jogar videogame com ele. A irmã dela conseguiu ainda zoar ela mais um pouco. As coisas aqui inverteram completamente. A gente enquanto ele ficou gripado, ele não conseguiu nem andar, né? Ela já não, né? E aí com isso ela escuta um barulho na porta. É a mãe dele que chega muito tarde, tarde em casa.
Ela fala, pô, o que que eu faço? Ah, né, ela escuta outro barulho, tá, o que que eu faço? No dia seguinte, a gente percebe o que ela faz, né? Ela vai, o nosso protagonista parece que está bem melhor, desce das escadas sozinho, e a mãe dele fala assim, bom dia, tá melhor? Ele fala que sim, e depois ela pergunta, poxa, quem é essa menina que estava aí ontem? E ele explica como é que foi as duas meninas, a mãe dele e a Nagatoro, se encontrando. Eu achei um pouco interessante, antes porque antes a Nagatoro parece que estava demonstrando algum lado mais afetivo, nível já o lado mais emocional, está parecendo que está mais gostando mais do nosso protagonista ou não. Quero saber a opinião de vocês. Sempre é bem-vindo a opinião de vocês. E aí ela fala, poxa, você é amigo dele, você veio aqui ver como ele tá de gripe. De gripe, ele fala, sou sim. E ela agradece por ter vindo e ela sai rapidamente. No dia seguinte, cadê? No dia seguinte, no mesmo, né, ele comentando, ela comentando pro nosso protagonista. Isso aí e ele pergunta, a mãe dele pergunta pra ele, poxa, é sua namorada? E ele fala, não, 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 é só uma amiga de escola. E ele vai embora. E aí, quando eles se encontraram, ficou um pouquinho ainda com o rostinho vermelho os dois. E aí até que ela fala assim, pô, já que você está bem, começa a zoeira novamente entre eles. Começa ela a chutar ele, né? E até que chega o grupinho da Nagatoro e fala, pô, então parece que os dois estão se dando bem aí. O grupinho da Nagatoro começa a zoar e ela só dá um golpe de judô e acabou o episódio. Mas o que deu pra entender realmente é isso. A interação entre eles talvez vão ser para um outro lado, talvez não. Quero sempre a opinião de vocês, né? E será que a mãe, né? Eu duvido, vai ajudar com alguma coisa com isso, né? A mãe de meninos, eu sempre, isso na minha opinião, nunca ajuda a nada. Então, quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram, comentários sempre bem-vindos. Curtem bastante o vídeo. Esse vídeo é mesmo de domingo ou de sexta. Então, o de segunda vai sair amanhã, na segunda mesmo. Então, curte bastante o vídeo e valeu.